Vou subir aqui a barra de rolagem e vou na opção de geral. Aqui em geral, eu tenho o endereço de e-mail desse grupo de segurança. Eu posso cadastrar outros e-mails, outros AILs, conforme eu faço para o usuário. Eu clico em editar e se eu quiser adicionar um novo AILs para esse grupo, eu consigo. Eu vou colocar aqui tecnologia e mando adicionar e depois clique em salvar. Ou seja, esse grupo ele tem agora dois endereços de e-mail. Ele tem o suporte e tem o tecnologia. Veja que ele mostra aqui o AILs agora como tecnologia@dgloliveira.com.br. AILs criado. Então, esse grupo ele vai receber tanto de suporte como de tecnologia. Lembrando que enviar ele só vai sair como suporte. Ele não vai sair como tecnologia. Veja que aqui no portal de administração do clássico, ainda em suporte, deixa eu pedir aqui para atualizar. E veja que aqui eu tenho dica de e-mail. Da mesma forma como a gente viu para o usuário, quando eu adicionar o grupo suporte no campo para, ele vai mostrar uma mensagem no campo acima do para com a dica de e-mail. Essa configuração ainda não aparece lá no portal de administração novo. Então, se você quiser configurar uma dica de e-mail para um grupo de segurança, você vai ter que fazer essa configuração aqui pelo portal clássico. Delegação de grupo. Eu consigo mais uma vez aplicar as mesmas permissões que tenho para mailbox de usuário e como eu tenho para grupo do Microsoft 365. Então, eu tenho a permissão de enviar como e enviar em nome de. Essa configuração eu consigo acessar também aqui no portal de administração novo do Exchange. Ela está em configurações. Eu desço aqui a barra de rolagem e eu tenho aqui a configuração de gerenciar representantes. E aí ele me dá aqui a opção de enviar como e enviar em nome de. Essas são as configurações para grupo. Voltando aqui no console de administração, eu tenho também algumas opções. Eu tenho o botão de atualizar. Eu tenho o de editar o nome e a descrição. Eu tenho esses três pontinhos que eu posso excluir um grupo. E aí ele já pergunta se eu quero excluir o grupo suporte. Eu não preciso nem selecionar. Da mesma forma, no portal de administração clássica, eu tenho aqui o grupo diretoria. Eu tenho o botão de editar. Eu tenho o botão de apagar. Se eu clicar aqui em excluir, eu não preciso mais desse grupo. Se ele pergunta se eu desejo excluir o grupo de diretoria, eu clico em sim e ele vai deletar esse grupo para mim. Veja que o grupo não aparece mais aqui no portal de administração clássica. E se eu vier também aqui no grupo de administração do Microsoft 365, ele também não vai aparecer. Eu tenho o botão pesquisar de ambos os lados, nos dois portais. Eu posso fazer qualquer tipo de pesquisa, ou seja, se eu colocar aqui as iniciais do nome do grupo, por exemplo, de suporte, e dar um Enter, ele vai trazer o grupo para mim. Atualizar, ele faz uma atualização da lista de grupos que eu tenho. E nesses três pontinhos eu posso adicionar e remover colunas. A gente viu essa opção também em usuários. Eu posso exportar os dados em um arquivo CSV. Eu posso configurar uma política de nome para grupo. E eu posso fazer uma pesquisa avançada. Então eu venho aqui adicionar e remover colunas. E da mesma forma assim como para usuário, se eu quiser adicionar o AILs, o endereço de e-mail e clicar em OK, ele vai trazer o AILs e o endereço de e-mail para mim na configuração da minha tela. Se eu quiser desmarcar,
eu vou lá e removo as colunas que eu não quero que mostre mais. A exportação para um arquivo CSV. Eu posso aqui também no portal novo exportar da mesma maneira os dados dos meus grupos para um arquivo CSV. E uma configuração que eu ainda não tenho aqui no portal novo é essa configuração aqui de configurar política de nome de grupo. Se eu acessar essa configuração, eu vou ver algumas opções de configuração de política. Para o prefixo, aplique a sequência a seguir. Selecione uma opção. Eu vou colocar aqui texto e vou exigir que todo grupo meu ele vai começar com um grp underline. E o que vai acontecer é que todo grupo que eu criar no 365, eu quero que ele comece com grp underline. Eu vou dar OK. Ele adicionou o texto para mim. E aí, a partir de agora, todo grupo que for criado no meu portal do Microsoft 365, o prefixo dele vai ser grp. Eu posso colocar também um sufixo, se eu quiser. Se for, pode ser também um atributo ou um texto. Eu vou escolher aqui novamente texto. E aí eu posso adicionar um sufixo que eu achar necessário. Vou clicar em cancelar. Veja que aqui na visualização da política ele fala aqui para mim que os grupos criados pelos usuários devem usar o seguinte formato. Ou seja, quando o usuário colocar o nome do grupo, sempre antes do nome do grupo, ele vai ter esse prefixo, grp underline. Então, se o usuário criar um grupo chamado de conquistadores, ele vai colocar grp underline conquistadores. E o interessante que eu tenho também é palavras bloqueadas. Eu posso bloquear palavras para que não seja utilizada na criação dos meus grupos. Por exemplo, eu posso adicionar aqui a palavra sexo. E aí, nenhum grupo qualquer usuário que for tentar adicionar um grupo que tenha a palavra sexo, ele não vai conseguir porque essa palavra é bloqueada na minha configuração, na minha política. Eu vou cancelar. Voltando aqui nos 3 pontinhos, eu tenho a pesquisa avançada. Ainda também não tem no portal de administração novo, mas eu posso fazer a pesquisa por AILES, por nome de exibição, por endereço de e-mail ou por tipo de destinatário, e aí ele me fala qual é o tipo de grupo que eu quero fazer a pesquisa. Aqui em mais opções eu posso adicionar uma condição de pesquisa, e aí eu posso adicionar as condições baseadas em atributos personalizados ou gerenciado por. Aí ele vai perguntar qual é o usuário que faz a gerência. Eu posso escolher aqui qualquer usuário, ele vai me trazer a ID desse usuário, e aí eu clico em OK e ele vai fazer a pesquisa para mim. Vou cancelar.